Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no segundo vídeo da nossa série Histórias Alternativas vamos responder a pergunta do Felipe Gama: e se os romanos tivessem descoberto a América? Mas antes, não esqueça de conferir se você já está inscrito e já vai deixando aquele like que fortalece demais o nosso canal. Então vamos lá, se você se lembra, a queda do Império Romano aconteceu 1000 anos antes do primeiro europeu, Cristóvão Colombo, chegar nas terras do continente americano em 1492. Embora o cenário de Roma conquistar as Américas fosse algo muito improvável de acontecer, é importante lembrar que os romanos já eram muito avançados naquele tempo. Então, como seria se eles, em alguma navegação que eles fizessem, descobrissem acidentalmente a existência das Américas? Uma coisa é certa, se o Império Romano quisesse realmente colonizar e povoar a América, com certeza teríamos acesso a tecnologias mais avançadas bem antes do que tivemos. A tecnologia romana era extremamente avançada para sua época. Infelizmente, após a queda do Império, muita da tecnologia foi destruída ou esquecida. Mas se eles tivessem conquistado as Américas, havia uma esperança de que suas ideias pudessem ter sobrevivido. Por exemplo, o concreto foi inventado pelos romanos, mas após a sua queda, os ingredientes usados para fazer o concreto foram perdidos, e só vários séculos depois é que conseguiram dominar uma fórmula correta de novo para fazer o concreto. Então, imagine quantas estruturas poderiam ter sido construídas nas Américas. Não só isso, mas pense nos avanços que os romanos tinham no ramo da medicina, logística, engenharia e o grande impacto que isso traria para o continente americano. Mas a pergunta mais importante é: será que seria viável para os romanos fazer isso na América? Então, precisamos analisar os fatos. E os fatos mostram que os romanos raramente conquistavam lugares que ainda não estavam economicamente desenvolvidos. E isso significa que os habitantes dos lugares conquistados por eles geralmente já praticavam alguma forma de agricultura. E se os romanos conseguissem cruzar o Atlântico, eles não iriam encontrar nas Américas sociedades agrícolas muito complexas. Da costa leste dos Estados Unidos até as grandes planícies, o que eles iriam encontrar principalmente era sociedades de caçadores-coletores. E isso não teria valido a pena o esforço da conquista. Já mais para o sul da América, as florestas tropicais do Brasil teriam impedido a exploração dos romanos. E no México, eles provavelmente iriam encontrar sistemas agrícolas mais sofisticados, mas ainda teria necessidade de um grande investimento por parte do imperador romano para tornar aquela terra produtiva. E se eles decidissem que queriam fazer aquele investimento para conquistar uma área e depois enviar ferramentas, engenheiros e outros especialistas, os romanos ainda teriam adotado uma abordagem racional e percebido que aquele lugar era simplesmente longe demais para eles governarem. Eu falo isso principalmente porque Roma já havia saqueado cidades que eram extremamente ricas, como por exemplo a Seleucia, que fica atualmente no Iraque. E todas as vezes que saqueavam, os romanos recuavam. Por quê? Porque eles entenderam que era muito longe para essas cidades serem governadas efetivamente por Roma. Então, a ideia de que eles estariam dispostos a governar colônias nas Américas não parece ser tão realista. Tá, mas e por que essa colonização das Américas era viável para os europeus a partir de 1500 e não seria para os romanos? Então, por volta do ano 1500 mais ou menos, a civilização europeia havia cultivado a grande maioria das terras cultiváveis da Europa. E isso fez com que os europeus se preocupassem em colonizar as Américas. Mas até o ano 100 d.C., ainda havia muitas florestas europeias que ainda não haviam sido exploradas e muitas terras agrícolas disponíveis. Além disso, ao contrário dos europeus na era da exploração, os romanos não estavam tão preocupados em encontrar outras rotas para eliminar seus intermediários no comércio de especiarias, até porque havia mercadoria muito mais acessível para eles e bem mais perto de sua casa. Outro ponto que precisamos destacar é que a tecnologia naval do Império Romano era boa para navegar pelo Mediterrâneo e pela navegação costeira, mas não era adequada para o mar aberto. Então, as várias viagens que eles teriam que dar de ida e volta
tanto para o comércio, conquista e colonização, seriam muito perigosas. Por isso, os romanos teriam feito uma análise de custo-benefício para saber se realmente valeria a pena essa conquista. As novas terras estariam longe demais para manter a comunicação com a capital Roma, e manter uma linha de abastecimento sobre um vasto oceano não faria nenhum sentido. Imagine só Roma enviando um embaixador e várias legiões com provisões, e do nada os navios afundam no mar e os romanos nunca teriam ideia do que aconteceu. O custo teria sido muito alto, e tudo isso para quê? Para governar o que para os romanos eram pessoas que não tinham nenhuma cultura. Mas talvez eles tivessem escravizado essas pessoas, já que era comum os romanos fazerem isso quando conquistavam um lugar. Um outro ponto é que o envio de legiões para a América poderia prejudicar a soberania do Império Romano em alguns lugares da Europa. Isso porque, se fosse espalhada a notícia de que o Império Romano estava ocupando mais terras e que eles não tinham um exército completo com eles, isso os faria parecer fracos e um alvo fácil para outras pessoas que desejam conquistar algumas regiões do Império. E que dizer das doenças? Hoje nós sabemos que, com sua chegada na América, Cristóvão Colombo trouxe com ele mais de 30 doenças que devastaram os nativos americanos. E claro que a mesma coisa iria acontecer se os romanos fossem os únicos a descobrir a América, mas acredito que seria muito menos pior do que quando Colombo veio, já que a população de nativos americanos na época do Império Romano era muito menor. É interessante que existem algumas teorias de que os romanos já tenham tido contato com o continente americano. Essas teorias se baseiam, por exemplo, em um mosaico encontrado em Pompeia. E nessa imagem, que inclusive você está vendo agora, podemos ver uma fruteira com várias frutas. E à primeira vista não há nada demais nisso. Mas, fazendo uma inspeção mais aprofundada, uma das frutas não deveria estar lá: um abacaxi. As uvas, figos e maçãs são da Europa e eram um alimento básico da dieta romana. Mas o abacaxi veio das Américas e, até onde sabemos, Colombo trouxe pela primeira vez um abacaxi para a Europa em 1493. Os botânicos afirmam que essa imagem não é um abacaxi, e sim uma pinha de uma árvore nativa italiana que tem uma semelhança muito grande com o abacaxi, mas que parece um abacaxi parece. Então a conclusão que eu faço é que os vários fatores que eu alistei aqui no vídeo mostram que, mesmo que soubessem da existência da América, os romanos teriam poucos motivos para viajar para um lugar tão remoto. E mesmo que quisessem, levaria vários anos até que os romanos pudessem colonizar com sucesso a América, e talvez eles nem fossem capazes de fazer isso antes da queda do Império Romano. Mas eu também quero saber sua opinião. O que teria acontecido se os romanos tivessem descoberto as Américas? Deixe sua opinião aí nos comentários e não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.